Nosso precioso, precioso, porque tem uma alma preciosa diante de Deus. Não quero vê-la no inferno. Nosso precioso irmão Tiago Bonde, né? Ele escreveu: Por onde eu passo, falo do Evangelho. Tiago, não minta tanto assim, meu filho. O que é isso? Por favor. Você diz, né? O Evangelho são os mandamentos do Senhor, dos apóstolos, né? Então você fala no atacado, né? Mas o Evangelho, Tiago, ele tem uma essência. Ele tem um miolinho, sabe? Tem um miolinho que torna tudo diferente. O Evangelho é a vida e a obra de Jesus, os seus ensinos e aquilo que ele fez. Né? Esse é o Evangelho. Os apóstolos, né? Eles apenas pregaram esse Evangelho. Tá bom? O Evangelho é a vida, o ensino, as obras do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Tá? Os apóstolos foram mandados pregar esse Evangelho. Mas veja, ele tem uma essenciazinha, sabe? Um miolinho, entendeu? Que faz toda a diferença. E veja, se você tirar esse miolinho da vida de Jesus, se você tirar essa essência da vida do Senhor Jesus, a vida dele fica igual a de outros homens. Alguns homens fizeram coisas até mais extraordinárias do que ele fez, né? No seu testemunho pessoal. Admiro Gandhi, Mahatma Gandhi. Livrou uma nação inteira do domínio inglês sem disparar um único tiro. Entende? Sem uma ação de violência, sem nada. Olha aí que homem extraordinário. Como ele, há milhares de homens que viveram vidas admiráveis. Vidas admiráveis. Mas nenhum deles tem esse miolinho, sabe? Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Eu peço para você explicar o que é o Evangelho. Você não diz. Você não fala. Entendeu? Na realidade, não é nada disso. Você não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho para você, tá? É constituído de uma relação de coisas, né? Relação de coisas que você deve fazer. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E uma relação de coisas que você não deve realizar. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. As proibições. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que é pregado todos os cultos, todas as noites, em todos os lugares, dentro dessa organização religiosa chamada Congregação Cristã no Brasil. É o Evangelho das boas obras. O Evangelho, se podemos chamar isso de Evangelho, da firmeza e da fidelidade. Entendeu? É o Evangelho da tapiação e do engano diabólico. Porque o Evangelho, meu filho, é você falar para as pessoas que Deus, o próprio Deus, ele se fez homem, viu? E foi à cruz do Calvário e pregou lá na cruz do Calvário toda a sentença que era contra nós, sentença condenatória. Ele nos livrou do julgamento divino, assumindo na cruz do Calvário as nossas culpas, e dizendo que se nós abraçarmos isso com confiança, com fé,
sem misturar com o que quer que seja, né? Nós temos a vida eterna. Esse é o Evangelho. Mas você, por aí, tá? Você vai pregar o peculiar evangelho da congregação. É um é um peculiar evangelhozinho aí, tá? Que diz o seguinte, né? Que todos os pastores são ladrões, que vivem na lã das ovelhas, que eles cobram o dízimo, né? Entendeu? Bem, aí o comecinho mesmo é dizer que na congregação Deus vai falar com a sua alma, que vai comer um pãozinho vindo do céu, porque lá ninguém estuda a Bíblia para pregar para você e tal, é Deus que fala, tal. É esse o seu evangelho, né? Aí se o cara teima, não quer ir, né? Ou se ele fala alguma coisa a respeito da igreja onde ele está indo, tal, você vai meter o pau nos pastores, você vai meter o pau no dízimo, você vai usar as armas de guerra da congregação para combater isso, entendeu? E não é o evangelho, isso não é o evangelho, tá bom? Aprenda, Tiago, o evangelho é dizer ao pecador que o Senhor mesmo, o Senhor Deus veio, o amou de tal maneira que veio ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário para salvá-lo. E que se ele crê que isso foi feito por amor da alma dele, ele tem direito à vida eterna. Ele ensinou isso o tempo todo. Esse é o Evangelho. Mas vocês não creem em Jesus Cristo, né? Jesus não é Deus para vocês. E um homem não pode salvar outro homem, né? Então vocês vão todos para o inferno. Porque não acreditam na salvação que o Senhor Jesus proveu para as nossas almas.